Olá, caríssimos. Vamos lá para mais uma etapa das nossas reflexões no livro Horizontes da Mente. Começando hoje, dentro da nossa proposta de tentar distinguir um pouco os estudos que a gente vem fazendo, vamos começar alguns capítulos que trazem orientações sobre a mente divina. Já explicando de antemão que não vamos falar da mente de Deus, né? Não é nesse sentido, mas no sentido de compreender a elevação ou a evolução da mente no indivíduo, saindo dessa proposta do reino humano, né, do humano, que a gente veio tentando refletir um pouco sobre as características, a capacidade, a qualidade, a potencialidade da mente humana, e dentro dessa proposta a gente e a pretensão da gente. Mas Miramês, no livro Horizontes da Mente, ele vem procurando nos direcionar para que a gente possa compreender a necessidade de investir na educação da mente humana, a fim de que nós possamos alçar voos, ou melhor dizendo, a fim de que nós possamos evoluir, a fim de que nós possamos alcançar o que a gente vai começar hoje trazendo como mente divina, ou a potencialidade divina no ser humano. Então, vamos falar um pouco de mente divina, né? Eu vou começar com uma leitura, a leitura do primeiro parágrafo, para que a gente possa entender a dimensão em que Miramês coloca essa questão do sair de uma condição e caminhar para uma outra condição. Então ele começa falando da condição da Terra enquanto educandário do espírito imortal que nós somos. Olha que bacana. Então a Terra é uma escola. A Terra é uma escola. A Terra, o orbe terreno nos proporciona condições de desenvolvimento enquanto espíritos imortais, enquanto filhos de Deus, para que a gente possa avançar nas conquistas muitas outras que existem por aí e que a gente precisa compreender. Então vamos lá. O que nos diz Miramês? A Terra é um comboio que viaja no cosmo sem interrupção física. A sua parada significa morte, pois a vida mecânica do universo se baseia no cinetismo, no movimento constante e ininterrupto, né? No entanto, em se tratando das coisas espirituais, da filosofia espiritualista, e aí a gente está falando aqui dentro da doutrina espírita, dos avanços evolutivos da humanidade, ela, a Terra, de vez em quando chega às estações do larga e pega, deixando rebanhos. E rebanhos vão sendo sucedidos em fases diferentes da vida. Já se aproxima uma dessas épocas proféticas. Nossa, só isso dá para a gente avançar aqui na linha de raciocínio dentro dessa proposta de 15 minutos que a gente sempre ultrapassa. Então vamos sem delonga. A Terra está em movimento constante. O sinergismo do universo não permite parada. Parada no sentido de interrupção da caminhada. Porque nesta proposta de caminhada, de travessia, de avanço que Miramês nos traz, ele nos coloca essa condição, né? Esse comboio, que ele compara a Terra a um comboio,
viajando no cosmo universal. Então, volta e meia, ele chega, a Terra, ela chega na estação do larga e deixa, larga e pega. Larga e deixa é a mesma coisa, larga e pega, onde são deixados grupos, né? Ele utiliza a expressão rebanho, uma expressão cristã, né? Jesus nos diz, há ovelhas que não são desse aprisco, né? Mas que um dia ouvirão a minha voz e haverá um só pastor para um só rebanho. Então, dentro dessa proposta, o que Miramês nos traz é que esse movimento transformador a que a Terra é submetido, nessa viagem cósmica em que ela está, volta e meia, são deixados grupos de espíritos em locais e são acolhidos outros grupos de espíritos. Nesta condição de larga e pega, que ele fala, de deixados para momentos de reformação, de transformação, de aprendizado, e é acolhido grupos de espíritos. Vamos chamar isso de êxodo, né? Esse êxodo espiritual, esse êxodo interplanetário, vamos dizer assim, de grupos de orbes que já estão mais desenvolvidos e de orbes que estão menos desenvolvidos. Aí dá para a gente compreender essa diferença gigantesca entre o nível evolutivo dos habitantes da Terra, da nossa Terra Escola. Bom, para que serve esse larga e deixa, esse movimento de larga e deixa? Para que a gente avance em aprendizado, para que a gente avance em conquistas, para que a gente deixe em estações de refazimento grupos de irmãos que não estão acompanhando o desenvolvimento da Terra. Olha que interessante, Deus, na sua suprema sabedoria, em que nada se perde, tudo se transforma, tudo avança, tudo tende a avançar, ele proporciona condições daqueles que não estão conseguindo avançar, acompanhar o avanço, melhor dizendo, do orbe em que se encontra, condições de irem para outro orbe. Na nossa proposta educacional, dentro do que a gente conhece de humanidade, são aqueles companheiros que no período certo não fazem alfabetização ou o estudo necessário e aí depois voltam para o EJA. Ou são colocados em condições especiais de aprendizado, para que o aprendizado ocorra, para que não se perca o espírito. Deus não abre mão de seus filhos. Deus encontra caminhos, condições locais específicos para que o seu filho, o espírito imortal, siga avançando. Então, o que o Miramês nos diz em relação à mente, ao desenvolvimento da mente, então essas deixadas em alguns locais, daqueles irmãos que não conseguem ainda ou não estão conseguindo acompanhar a evolução terrena, na proposta de evolução terrena. Porque ele fala desse nível, desse momento em que nós estamos vivendo, que nós chamamos na doutrina espírita de transição. Ele fala da necessidade do espírito encarnado e desencarnado também assumir essa condição de filho de Deus e os deveres propostos ao Filho de Deus. Que essa tomada de consciência daquilo que Jesus vem nos ensinando há 2 milênios. Então, nós temos 2 milênios de aprendizado do Evangelho. Nessa proposta em que a mente humana estava preparada para sair daquele movimento primitivo em que se encontrava e já tinha maturidade suficiente para ser alfabetizada na linguagem do amor. Aí, Miramês usa uma expressão maravilhosa, ele fala: devemos muito ao grande operário do Senhor, ao grande operário de Deus, o Cristo, que com seus trabalhadores adentraram o orbe,
neste momento em que a mente humana estava preparada para receber esse influxo divino, esse despertar, e desde então ele usa a expressão que ele vem destruindo as casas velhas edificadas na areia da corrupção da mente humana, sabe? Tentando traçar planos evolutivos para o espírito nessa condição humana. Da caridade, da misericórdia, do perdão, da indulgência, todas características divinas que precisam ser despertadas nessa proposta de alcançarmos o que ele vem chamar aqui de instaurar o reino de Deus na terra e o céu da consciência de cada um. Olha que proposta maravilhosa. Esta é a proposta de Deus para nós há 2 milênios, antes, né, já num processo preparatório, mas instaurada efetivamente com a presença do Cristo, com a presença de Jesus entre nós há 2 milênios, e que hoje, na entrada do 3º milênio, já precisa ser mudado. E é interessante porque ele traz essa questão dos milênios, né, desses momentos, dessas épocas específicas, por isso que ele fala que esta é uma época, é uma dessas épocas proféticas, ele usa exatamente esse termo, porque é agora no 3º milênio, essa parada em que a Terra se encontra, esse movimento transformador em que ela se encontra, de deixar rebanhos que não conseguem alçar voos, abrir mão dessas condições inferiores, é outro termo que ele usa, injunções inferiores, perder, abrir mão dessa mente adúltera, corrupta. Aqueles que não dão conta, não dá mais para permanecer no orbe. Então, essa parada, essa estação, essa condição atual, é exatamente essa condição de deixá-los e de pegar companheiros preparados para vivenciar o Evangelho de Jesus, o amor. Porque a grande proposta transformadora, que a gente chama de mente divina, de posicionamento da mente divina no ser, nessa condição de busca, de tentativa de conquista. Aí vamos lembrar, dentro do que a gente estuda no processo evolutivo, na doutrina espírita, quando a gente fala que a gente sai, a gente está aqui, a gente saiu do reino animal, com todas as conquistas do reino animal, viemos avançando nessa proposta evolutiva dentro do reino humano, da racionalidade que o reino humano nos permite. Quando o Miramês nos fala da conquista da mente divina, ele está falando que a gente está mais para a segunda metade do desenvolvimento humano, da mente humana, saindo aqui do racionalismo desenvolvido, que nos tira do nível primitivo, instintivo do reino animal, ainda no reino humano, e aqui, nessa segunda metade, em que nós avançamos para a conquista do reino angélico. Então, a priorização, nem a priorização, o predomínio, é a expressão que eu estou buscando, o predomínio da mente divina sobre a mente humana está acontecendo e precisa se instaurar. A proposta é que ele se instaure neste, não dá tempo mais, no 3º milênio é preciso haver o predomínio da mente divina sobre a mente humana. Então, a mente humana está num processo decrescente, é a expressão que ele usa, que eu acho muito, muito interessante, está decrescendo a cada dia que passa, a mente humana, porque ela está perdendo terreno naquilo que nós chamamos, né, de suas injunções inferiores, instintivas, impulsivas, e cedendo lugar à mente divina, nesta proposta de instaurar na Terra, neste orbe, neste comboio em movimento, no processo evolutivo, instaurar o reino de Deus. E
na consciência, o céu, as benesses do céu. Ou seja, caminhar, saindo da presença, eliminando a presença do mal e priorizando a presença do bem neste orbe, predominando, vamos dizer assim, a expressão precisa ser essa, não de priorização, mas de predomínio do bem, assim como em relação à mente, o predomínio da mente divina em relação à mente humana. E aí a gente vai caminhar agora, uma vez por mês, estudando temas específicos aqui do Horizontes da Mente, que traz essa questão da supremacia da mente humana, que nós precisamos instaurar. Então, só para fechar, Miramês vai nos trazer que é um convite. Aí, como que ele nos fecha esse texto? E é para esta luta que te convidamos. Porque todos os esforços que nós precisamos desenvolver, se submetendo à lei, cumprindo os deveres referentes ao Filho de Deus, nessa proposta de Jesus de aprender a amar, respeitar, ser misericordioso, ser caridoso com o outro, dentro dessa proposta, os nossos esforços, as investidas conscientes de nós mesmos. Nós somos os grandes educadores das nossas mentes nessa proposta de transpor esse degrau da mente humana, da capacidade da mente humana e alcançar esse outro patamar, que é a predominância da mente divina. E aí é isso que ele nos diz. E é para esta luta que te convidamos, que sejas partícipe desse grande e valioso empreendimento, educando a tua mente, cortando arestas dos teus impulsos que não se ajustam com a verdade e destampando as comportas do amor, para que a luz invada toda a lavoura da tua mente. Temos um texto que fala especificamente da lavoura mental. Libertando-te do humano e passando-te para os braços vitoriosos do divino. Somente por um preço. O amor. Sem mais nada a falar, dentro dessa proposta divina de instaurar o reino de Deus em nós, o céu em nossa consciência, pagando com amor. Lembra? Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Pagando com amor. É o preço da vida e da transformação da mente. Vale? Que cada um possa refletir, que cada um possa pensar e que a gente possa avançar neste ano dentro dessa proposta, trazendo essas características, essas sugestões, esses exercícios, essas atividades que Miramês nos propõe para instaurar em nós, ou melhor dizendo, para que possa predominar em nós a mente divina. Como diz Miramês nos livros lá do da filosofia espírita, né, que ele vem estudando cada questão do livro dos espíritos, nós ainda usamos o racional. Mas haverá um momento em que nós utilizaremos as mesmas palavras de Jesus, mas a nossa linguagem não será da razão, será a linguagem do amor. Que venha esse dia, mas que nos encontre preparados. Um beijo em cada coração.